Salmo de número 100. É um salmo muito conhecido de todos nós. São apenas aí 5 versículos. Que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós vamos fazer uma pequena interpolação aqui nos primeiros 2 versículos deste salmo. Nós vamos dizer assim, na versão do bispo Roberto Amaral, que não seja apócrifa. Diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor, ó igreja Poço de Jacó. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Eu creio que a minha versão não é muito difícil não, né? Vamos lá então, todos juntos no 3. 1, 2, 3. Amém. Vamos assentar. Tem um dito que diz que quem não serve para servir, não serve para viver. A vida se sustenta pelo serviço que nós prestamos uns aos outros. Seja dentro de casa, seja na igreja, seja no espaço público, sempre tem alguém nos servindo. É disto que a vida se constitui. A vida pode ser melhor dependendo da qualidade do serviço que nós prestamos uns aos outros. Quer seja a moça no caixa do supermercado, quer seja o médico quando te recebe no consultório, quer seja o motorista do ônibus, quer seja o pastor da igreja. Todos estão prestando serviços. E muitas pessoas estão sendo abençoados ou abençoadas por estes serviços. Então a vida é constituída de serviço. Homens servindo a homens. Pessoas servindo a pessoas. Com certeza você serviu alguém hoje. As mães que estão aqui prestaram o seu serviço durante o dia de hoje. Com certeza você profissional, ou você que trabalha como autônomo, você também prestou o seu serviço. Professores, professoras, todos viemos de uma jornada de serviços. Ninguém aqui está desocupado sem ter o que fazer. Todos nós, de alguma forma, de alguma maneira, estamos servindo uns aos outros. E a pergunta que fica no ar hoje: qual é a qualidade do serviço que você presta? Está fazendo a vida do outro melhor? Está melhorando o clima à sua volta? Está melhorando as condições de vida onde você está? Podemos
servir as pessoas de muitas maneiras. A gente pode servir as pessoas até com palavras. As palavras, às vezes, diz o livro de Provérbios, são como maçãs preciosas, maçãs de ouro em salvas de prata. Às vezes, as nossas palavras, elas chegam como um bálsamo para a vida de outras pessoas. Simples palavras, mas bem colocadas. Mas palavras que chegam no momento certo, ditas na hora certa, produzem um bem que muitos medicamentos estão longe de conseguir. Uma simples palavra, um bom dia, um como vai você, como está a sua família, eu estou orando por você, que bom que eu te encontrei, você faz muita falta para nós. São palavras que podem livrar a pessoa do caminho da morte, do suicídio, da depressão, de uma série de males. Hoje você serviu alguém com as suas palavras? Você hoje edificou alguém com as suas palavras? A Bíblia diz que as nossas palavras têm o poder de edificar. Amém, querida igreja? Quando você diz uma palavra abençoadora, você edifica a vida de alguém. Nós podemos servir as pessoas com as nossas palavras, com o nosso discurso. Veja como é simples. Nós podemos servir as pessoas até com o nosso sorriso. Quem gosta de ser servido com um sorriso, diga amém. Você chega num restaurante, pode ser a melhor comida da cidade, mas se a cara do garçom não comunica graça, aquela comida já perdeu um pouco do sabor. Mas quando o garçom, a garçonete, te serve com um sorriso, com uma gentileza, e o prato pode ser o mais simples, ele se torna o mais apetitoso, o mais gostoso, o mais saboroso. É assim a vida, meu irmão. Amém, meus queridos? Você pode servir o seu irmão com um abraço. Um abraço pode salvar uma vida. Sabia disso, meu irmão? Um abraço pode salvar uma vida. Mas às vezes nós andamos como robôs, somos tão frios como um bloco de gelo. Não temos sorriso, não temos palavra e não temos abraço. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Não é possível. Esse coração que Deus colocou aí no peito para bater, não é só para bombear sangue nas suas artérias, suas veias. Este coração é para te comunicar a vida de Deus em você. Para que você possa compartilhar com seu irmão. Eu contei uma vez que numa UTI, 2 criancinhas recém-nascidas estavam ali, nasceram prematuramente, e tudo indicava que uma delas não ia sobreviver, porque uma era ainda mais fraquinha que a sua irmã. E os médicos tentaram de tudo para fazer com que aquelas crianças não morressem. Liberou a mãe, mas as crianças ficaram lá na UTI, lá dentro da estufa, sendo cuidadas para que pudessem sobreviver. Mas uma daquelas crianças, eram 2 meninas, uma estava morrendo. E os médicos pressentiram que o caso dela era irreversível. Então uma médica experiente entrou lá na UTI, viu aquelas crianças, cada uma numa estufinha, e a médica então disse: vamos juntar essas crianças, vamos colocá-las juntas, numa mesma estufa. E aí, embora uns criticaram, outros acharam que era perda de tempo, mas enfim, não tinha mais o que fazer, colocaram as 2 crianças juntas. Sabe o que aconteceu, pastor Kleber? A criança mais forte abraçou a irmãzinha mais fraca.
E aí aconteceu um milagre, as duas sobreviveram. Oh, aleluia! Talvez na sua casa seu filho esteja morrendo, sua filha esteja morrendo, sua esposa esteja morrendo, seu esposo esteja morrendo, seu irmão na igreja esteja morrendo por falta de um abraço caloroso. Todos nós queremos ter o sentimento de pertencer, nós queremos sentir que somos importantes para alguém. Deus nos fez assim. E quando alguém manifesta essa atitude que desperta em nós esse sentimento, então a vida volta, a vontade de viver volta. Sim, meu irmão, você pode salvar muitas pessoas com um simples abraço. Quando chega na igreja, ser mais caloroso, ser mais atento, ser mais gente, ser mais cheio do Espírito Santo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Deus nos fez com a vocação para servir. Repita comigo: Deus me fez com a vocação para servir. Todo cristão tem essa vocação. Porque esta vocação faz parte da natureza do nosso Deus. Faz parte da natureza do nosso Deus. O nosso Deus serve a sua criação. Ele nos serve o tempo todo. Ele tem prazer de nos servir. Deus é cuidadoso, é amoroso, Ele serve o seu povo espontaneamente. Ele é o Senhor de toda a criação, mas mesmo assim, a sua criação é servida por Ele o tempo todo. Nada acontece neste mundo sem a permissão de Deus. Deus cuida de nós. Repita comigo: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia! Deus tem prazer em cuidar de nós. Deus tem prazer em nos servir. O dia de hoje, Ele te serviu com esse dia maravilhoso. Quando foi 5:30 da manhã, você chegou na janela, o sol estava nascendo, o céu maravilhoso. Hoje eu não sei se aqui no Rio de Janeiro ficou nublado o dia inteiro, mas esses dias eu abri a janela da minha casa, quando olhei para o céu eu me emocionei de ver a beleza no horizonte. Deus estava preparando um dia glorioso para mim. E o dia de hoje não é diferente. Amém, meu irmão? Mesmo com nuvens cinzentas no céu, com gotas de água caindo sobre a sua cabeça, Deus preparou esse dia para você viver nele e glorificar o nome dele. Esta festa foi Deus quem preparou para nós, porque nenhum de nós chegaria aqui hoje se Ele não permitisse. Pastor Gessé podia programar tudo, mas se Deus não dissesse sim, ninguém chegaria aqui, não haveria festa. Um torceria o pé, o outro ficaria gripado, o outro teria que correr atrás do neto e correr atrás do filho, e ninguém chegaria aqui. Mas Deus cuidou para que você chegasse aqui. Levanta a mão para o céu e diga: glória a Deus. Ele está nos servindo, e hoje Ele colocou essa bênção aí para sentar ao seu lado. Essa bênção aí podia sentar lá atrás, em outro lugar, mas Deus preparou para que ela sentasse, ou ele sentasse, aí do seu lado. Sabe para quê? Somente para Ele fazer isso agora. Coloca a mão na cabeça do seu irmão e diga: eu te abençoo em nome do Senhor. Oh, glória! Irmão, eu creio que nesse momento, eu creio que milagres está acontecendo agora. Aleluia, aleluia. Os milagres de Deus acontecem
das formas mais simples, das formas mais espontâneas. Sabe por quê? Porque Deus não dá a glória dele para ninguém. A glória é dele, o louvor é dele, ele é a majestade, ele é o Senhor, ele é o nosso Deus. Aleluia. Minha mãe queria ser batizada com o Espírito Santo. E vinha pastor do Rio, lá em Belo Horizonte, pastor de São Paulo, pastor de onde, pastor não sei de onde mais. E tudo com nome, para colocar a mão na cabeça da minha mãe, e ela ficava lá, e não recebia o batismo com o Espírito Santo. E ela buscava aqui, buscava ali, buscava aqui, buscava ali, nada. E um dia eu cheguei do campo de futebol, garoto, de bermuda, todo sujo, minha mãe ajoelhada, orando, e eu tinha sido batizado uma semana antes, e minha mãe, eu acho que estava com ciúme, e estava querendo: Deus, você batizou meu filho, que fica aí jogando pelada com esses meninos, por que o senhor não me batiza com o Espírito Santo? Eu não sei, eu estou dizendo, ela está no céu, e eu não sei, mas eu tinha a impressão. E eu olhei para ela assim, e fui lá e coloquei a mão na cabeça dela, aquela mãozinha trêmula de garoto. Falei: Senhor, batiza minha mãe com o Espírito Santo. Você acredita que ela foi batizada naquele dia? Porque Deus não dá a glória dele para ninguém, a glória é dele. Se tu creres, verás a glória de Deus. Amém, irmão? Eu quero profetizar que hoje é noite de cura, de milagres. Eu creio no Deus que é poderoso, e Ele não permitiria que eu chegasse aqui somente para ver o rosto dos irmãos, que já seria muito bom. Mas Deus tem algo especial para nós aqui essa noite. Creia, e você já recebeu. E eu quero crer. Levanta a sua mão aqui, me abençoa também. Fala: bispo, eu te abençoo em nome do Senhor. Eu recebo, em nome de Jesus. Eu estou aqui às custas destas pastilhas aqui. Garganta que eu estou pregando direto, está inflamadíssima. Mas eu creio que eu recebi a bênção aqui essa noite. Quando Deus fez o homem, Deus o colocou no jardim do Éden. O jardim era lindo, maravilhoso, mas o jardim precisava de cuidados. Nós temos que entender que, por mais perfeita que seja a bênção de Deus para nós, nós temos o dever de cultivá-la, de cuidar dela. Amém? Não deixe que a bênção de Deus na sua vida se transforme em um peso. Você deve cuidar dela para que ela permaneça bonita, saudável, sendo de fato bênção para a sua vida. A Bíblia diz que Adão tinha que cuidar e cultivar o jardim. E tem muita gente que pensa que o trabalho é resultado do pecado. Tem crente que pensa assim até hoje. Ah, aquele miserável daquele Adão pecou e agora eu tenho que trabalhar. Meu irmão, o trabalho existe antes do pecado. Jesus disse que o pai dele trabalhava até aquele momento. E continua trabalhando. E Jesus falou: e eu trabalho também. Desde a eternidade, Deus está trabalhando, criando, recriando. Deus está em plena atividade. Amém? Diga comigo: meu Deus trabalha. E Deus trabalha para nos servir, para nos dar o que Ele tem de melhor. E desde que Ele fez o homem com a capacidade de trabalhar, com a capacidade de servir, de cuidar e cultivar.
os jardins da sua vida. Adão tinha que cuidar do Éden, e você tem o seu Éden também para cuidar. Por mais abençoado que seja o seu Éden, você precisa cuidar dele. E o seu Éden é composto de pessoas, e essas pessoas estão lá para serem cuidadas, para serem abençoadas por você. Você lembra quando Deus perguntou a Caim sobre o seu irmão Abel, ainda lá no Gênesis? E Caim disse para Deus: porventura eu sou o cuidador do meu irmão? Sou eu quem devo cuidar do meu irmão? E Deus foi enfático com Caim, que aquela responsabilidade era dele. Onde está o teu irmão Abel? Você não devia estar cuidando dele? Se Abel está morto ou vivo, depende de você, Caim. Você pode cuidar dele para viver, ou você pode matá-lo. E a verdade, Caim já havia matado seu irmão. Então nós temos um senso, e devemos ter um senso de responsabilidade, de cuidar do nosso irmão, porque a vida ou a morte depende do nosso cuidado, depende de como nós dispensamos cuidado para a vida daqueles que estão à nossa volta. Fomos preparados e condicionados e capacitados para cuidar dos nossos irmãos. Que bom que ali agora tem o cronômetro, né? Que bom. O pastor não olha, o bispo não olha, então está bem iluminado ali, não tem desculpa. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, no capítulo 22 de Lucas, depois da ceia do Senhor, a partir ali do verso 26, depois de sair do culto de ceia, daquele momento de ceia maravilhoso, os discípulos estavam tendo uma discussão, depois daquele clima glorioso de Jesus ter ministrado a ceia, eles estavam discutindo como seria a glória no céu, como seria a relação com o Pai Celestial. Era isso que eles estavam discutindo? Não, eles estavam discutindo quem era o melhor entre eles. Quem é o que se destaca entre nós? Vê como nós, seres humanos, nós estamos e nos sentimos às vezes tão distante do propósito de Deus. Fomos criados com a vocação de servir, e não com a vocação de querer ser o maior, porque na concepção dos discípulos, o maior devia ser servido pelos demais, porque essa é a concepção do mundo. A queda adâmica, o pecado, mudou completamente a nossa visão de vida. Nós vivemos para ser servidos. Este é o pensamento do mundo. Por isso as pessoas querem se tornar astros, querem se tornar ricos, querem se tornar poderosos para serem servidos. Mas nós não fomos criados para ser servidos. Nós fomos criados para servir. Deus nos colocou aqui para sermos cuidadores dos nossos irmãos. E os discípulos estavam com o pensamento do mundo, estavam discutindo quem é o maior entre nós. E Jesus deu uma parada e disse: o maior entre vós é aquele que vos serve. Quem serve é que é o maior, porque encontrou o propósito da vida. Amém, irmão? Encontrou a razão de viver. Aquele que serve é o maior. E Jesus disse: aqui na mesa, quem vos serve é o Filho de Deus. Quem vos serve é o Senhor. Porque na vida é assim. Aquele que serve é o maior. Então, ao invés de você ficar preocupado em querer ser servido, fique pronto para servir, porque é no serviço, é no cuidado que você cresce, que você se torna relevante.
para a glória do nome do Senhor. Repita comigo: eu fui vocacionado para servir. E eu encerro a minha palavra apresentando para vocês a fonte da consciência do serviço. De onde nasce essa predisposição para servir? Porque naturalmente não estamos preparados para servir. Você vê alguém empurrando um carro velho ali na esquina, você vai para outra. Você olha assim e fala: vai sobrar para mim, deixa eu dar um jeito de sair fora. Caiu alguém ali na frente, você vira o rosto para o outro lado e tenta encontrar uma saída, porque você não quer que sobra para você. Mas o que nos leva a procurar serviço? O que leva alguém a se oferecer para ajudar? Eu vejo muitas pessoas assim, proativas para o serviço, prontas para servir. Essa é a marca do crente, essa é a marca do nascido de novo. Ele está sempre pronto para servir. Você pode dizer glória a Deus? Mas de onde nasce essa predisposição? Essa predisposição para o serviço nasce do nosso relacionamento com Deus. Jesus disse, João 5,17: meu Pai trabalha até agora e eu, o Filho, trabalho também. Irmão, você já ficou perto de uma pessoa trabalhadora? A gente não fica constrangido? A pessoa pega uma coisa para fazer, pega outra para fazer, e você fica ali de braço cruzado. Dá uma vergonha, a cara começa a ficar vermelha, e a gente fica inquieto, a gente é constrangido. Meu irmão, quem chega perto de Deus, logo tem vontade de trabalhar, porque olha para Deus e vê que Deus está comprometido com o trabalho. Deus não anda vagabundeando por aí, Deus não anda por aí sem rumo, sem direção. Quem faz isso é Satanás. Deus não fica rodeando a terra, Deus tem coisa para fazer. Deus tem homens para resgatar, mulheres para redimir, Ele tem o universo para cuidar. O nosso Deus tem compromisso esta noite. O seu trabalho é cuidar do seu povo e abençoar a sua igreja. Não foi isso que vocês cantaram ainda há pouco? Eu abro porta, fecho porta, derrubo porta, construo porta e vai por aí afora? Deus não tem filhos vagabundos, porque quem anda com Deus, logo arruma alguma coisa para fazer. Você vê quando o cara se converte mesmo, irmão, o cara quando se converte, ele para com aquela vida de lesma, de ficar só lá no videogame, de ficar só sentado na frente da televisão, ficar preso no apartamento com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Quando ele se converte, ele logo pega a Bíblia, ele vem para a consagração, ele vem para a vigília, ele vem para a oração, ele vem para o evangelismo, ele vai pregar, ele vai orar, ele vai para o presídio. A vida dele muda quando Jesus muda a sua vida. Aleluia. A outra inspiração para o trabalho, a vocação para o trabalho, vem de nossa maturidade. Quando nós nos convertemos e então começamos a crescer no Senhor, nós nos amadurecemos. E o serviço, ele é próprio de pessoas maduras. Pode notar, quanto mais madura é a pessoa, mais serva ela é. Quanto mais neófita, mais orgulhoso, presunçoso, vaidoso, quer escolher as coisas, sabe? Mas a pessoa madura, ela está sempre pronta para cuidar do outro. Cuida dos filhos, cuida dos netos, cuida dos amigos, cuida de gente que ele nem mesmo conhece. Jesus disse no livro de Lucas 22:32, para aquele Pedro neófito, que havia dito: Senhor, por tua causa eu estou disposto a morrer. Jesus falou: olha, antes que o galo cante
você vai me negar, 3 vezes você vai me negar. Sim, Pedro negou Jesus, mas Jesus falou com ele antes: ó Pedro, Satanás vai te peneirar, vai, esta juventude impetuosa vai passar na peneira. Sabe, Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. E quando tu te converteres, vá cuidar dos teus irmãos. Vá cuidar dos teus irmãos. Você não conseguiu ficar comigo até o fim, você fugiu. Mas quando você se converter e se amadurecer, você vai cuidar dos seus irmãos. Você vai ficar ao lado deles, vai ver a morte de muitos. Você vai cuidar de pessoas, e depois pessoas cuidarão de você. Amém, irmão? O cuidado, o serviço é fruto da maturidade. Quanto mais maduro, mais suscetível ao trabalho nós somos. 1 Pedro 4:10 tem um versículo em que Pedro diz assim, esse mesmo Pedro, que nós temos que servir uns aos outros com os nossos dons, com a nossa vocação. Qual é o seu dom? Seu dom não é para te transformar num artista. Seu dom não é para te tornar um popstar, para te dar púlpito, luzes. O seu dom é para você servir o seu irmão. É para você abençoar a igreja. É para você abençoar a sua família. 1 de Pedro 4, versículo 10. A sensibilidade e a consciência do serviço também é fruto da gratidão. Diga comigo, gratidão. A sogra de Pedro estava doente. Jesus foi lá e orou por ela. A Bíblia diz que ela estava febril, com uma febre terrível. E Jesus repreendeu a febre. A sogra de Pedro ficou de pé. Eu não sei como é que é o espírito de uma sogra não crente, mas a sogra crente, ela está pronta para servir. Amém? Logo que a febre se foi, a sogra de Pedro, diz a palavra, Lucas capítulo 4, verso 39, ela passou a servir as pessoas dentro de casa. Irmão, quem sabe Jesus tem que repreender alguma febre na sua vida, hein? Para você passar a servir a sua igreja, passar a servir aos seus pastores, passar a servir aos seus pais, passar a servir aos seus irmãos. Tem muita gente com febre. A febre do orgulho é uma febre terrível. A febre da vaidade deixa as pessoas assim, ó, só olhando para cima. Quando Jesus repreende essas febres, você sente disposição para servir. Amém, amados? E para concluir a minha palavra, eu quero dizer para vocês que é na condição de servos que servimos como instrumentos de Deus. Eu vou repetir. É na condição de servos e não de senhores que nós servimos como instrumentos de Deus. Guarde bem isso no seu coração. Há pessoas que querem servir, mas querem que um coral da igreja cante para eles entrarem em cena, que a banda toque, que os sinos toquem. Vem aí o melhor diácono do ano, recebam-no com palmas. Aí todo mundo aplaude, aí ele vem, agora sim, eu me sinto valorizado. Se você quer servir, venha como servo. E o servo é discreto, ninguém nota quando o servo entra, ninguém nota, porque não tem tapete vermelho para ele, não tem trombeta, os tambores não rufam para ele, ninguém aplaude. Quando o servo entra, só Deus o enxerga, só o Senhor o vê. O próprio Senhor Jesus, para servir, para abençoar a humanidade, Ele veio
não na forma de um rei, não na forma de um poderoso general. Ele veio como servo. Está escrito em Filipenses capítulo 2, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, fez-se homem, e como homem se tornou servo, para servir a causa de Deus, e para servir os homens, aos quais Ele oferece a sua graça e o seu infinito amor. Foi como servo que Jesus serviu a causa e continua servindo. Amém? Só que Deus deu ao servo um nome que está acima de todo nome, porque Deus quem exalta o servo. Não são os diplomas desta vida, não são os salários desta vida, é a glória de Deus. É Deus quem levanta o seu servo, é Ele quem o exalta, como exaltou o seu Filho Jesus. Para ser usado, Jesus se fez servo. Você quer ser usado por Deus? Se torne servo, e servo dos seus irmãos. Vamos ficar em pé e esteja disposto para servir em nome de Jesus. Eu gostaria que você pegasse a mão do seu irmão aí agora, como servo, e você pegasse na mão do seu irmão, e agora segurando na mão do irmão da direita e da esquerda, ora bem baixinho e diga assim, repita a oração que eu vou fazer, bem baixinho. Senhor Jesus, Tu sendo o Senhor, fizeste servo para me servir com tão grande salvação. Eu estou segurando a mão do meu irmão, dá-me graça para servi-lo com aquilo que o Senhor me tem dado, com os meus dons, com os meus talentos. Eu quero ser uma bênção na vida deste irmão. E agora, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro para o meu irmão que ele é servo do Senhor, para ser usado por Ti, para a Tua glória. Eu faço isto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora dê um abraço no irmão da direita e da esquerda. Oh glória, somos um exército de servos. Que Deus os abençoe.